A história começa com um pai em uma missão de investigação de artefatos. Sua jovem filha, Natsumi, se aproxima por causa de um senso de aventura. Não acaba bem para Natsumi, ela perde seu pai e seu braço direito. Mesmo assim, ela sobrevive em sonhos de luta e de fazer a diferença. Avança rapidamente para quando Natsumi está prestes a deixar a escola e assumir um trabalho como petroleira, apoiando as engrenagens que combatem monstros chamados gato. Todos eles vivem na decadência, uma enorme fortaleza móvel e as humanidades duram o bastião. Ela queria ser um soldado, mas parece que seu braço perdido a desqualifica. Natsumi recebe um trabalho duro e sujo de limpeza de armaduras sob a supervisão de um homem sem alegria chamado Kaborati. Natsumi acaba convencendo seu estoico chefe a dar uma festa de boas-vindas para ela, durante a qual ela fica bêbada. Apesar de todo o seu sofrimento, Natsumi continua otimista sobre a perspectiva de derrotar Gato e viver em verdadeira paz e prosperidade. Antes da partida de Natsumi, ela encontra um animal de estimação inofensivo gato, a quem Natsumi nomeia Kano. Mais tarde à noite, Kaborati está fazendo um trabalho paralelo inexplicável envolvendo a extração de chips das pessoas. Quando ordenado por um chefe sombrio, eventualmente a decadência vem uma falta de uma festa de ataque da Gato, liderada por uma imensa Gilan tipo Leviathan, que parece equivalente ao tamanho da fortaleza, rodeada por um bando de bizarros chupa-chupa-chupas cor de doce. Entretanto, mesmo os menores deles são maiores e mais rápidos que os humanos. Por outro lado, as engrenagens usam pacotes de voo em forma de esférica para aumentar sua velocidade e mobilidade. Quando os gatos são avistados, Natsumi e Kaborati ainda estão do lado de fora, e seu colega e outro cara de manutenção acabam caindo do lado da fortaleza. Eles caem por muito tempo, acentuando a enorme escala de sua casa, bem como a batalha que se desenrola abaixo. Essa batalha na verdade não parece estar indo tão bem quando Kaborati cai com Natsumi, mas ele pega um voo de volta de uma das engrenagens mortas e continua a matar nas gargantas menores, com o Natsumi amarrado e enjoado atrás dele. Em um centro de comando de alta tecnologia, o general Monado faz com que sua tripulação passe por uma série de verificações e técnicas elaboradas para combater que essencialmente transformam a fortaleza em um gigantesco canhão de acionamento em forma de punho. Mais tarde, vemos uma cidade que parece um submarino com muitos ciborgues, enquanto a voz os parabeniza por terem derrotado o inimigo. Bem, essa é na verdade a realidade de Kaborati. Sua forma humana é apenas um avatar e a decadência é uma enorme e elaborada instalação de entretenimento administrada pela todo-poderosa e sólida corporação sísmica. As engrenagens são todas como ele. Seres como os robôs que jogam a decadência com seus avatares para ganhar experiência e almejam estar no topo da hierarquia. Somente os petroleiros são todos seres humanos de verdade, os últimos de sua espécie. Em um flashback prolongado até 7 anos atrás, vemos Kaborati e sua equipe de elite no ranking. Todos eles evadem a cor da pele e do cabelo porque não são realmente humanos, apenas avatares. Kaborati está entre os 5 primeiros em toda a decadência, mas ele pode sentir que estes atingem seu auge. Por outro lado, seu jovem e ávido camarada, Mickey, está subindo lentamente nas fileiras. Entretanto, Mickey é pego como um trapaceiro e rotulado acima por um enorme e hostolicista administrador de sistemas por questões de fato. Mickey é eliminado e toda a equipe discográfica é enfaixada. Enquanto todos os outros colegas de Kaborati foram presos por recusarem sua próxima missão, Kaborati decide não ir contra o sistema hoje para que ele possa viver para possivelmente lutar contra ele em outro dia. A natureza do novo trabalho de Kaborati, ele é rebaixado para o reparo de blindagem com os petroleiros, mas esse é apenas seu trabalho diário. À noite, ele será um agente de recuperação coletando chips de humanos considerados pelos enormes insetos que poderiam prejudicar o sistema. De volta a Natsumi, ela implora incessantemente em Kaborati para treiná-la para lutar. Mesmo quando Natsumi tenta sem querer chantageá-lo com uma foto que ela tirou com Kano, Kaborati não vai ceder em ajudá-la. No entanto, uma noite ela o vê esgueirando-se nas sombras e o pega removendo um chip de alguém. É claro, não conhecendo a história dele até onde ela sabe, ele está apenas roubando porque ele é duro de roer por dinheiro. Natsumi faz com que Kaborati prometa não roubar mais ninguém e pare de falar sobre o fim da história para ele. Mal ela sabe que ele está dizendo a verdade, pois ele tem se refreado intencionalmente de ingerir Oxion ou reiniciar, o que eventualmente levará ao fechamento de uma morte lenta. Kaborati sempre assumiu que Natsumi era outro insecto. Mas quando ele escaneia seu rosto, ele não encontra dados entre a população atual de petroleiros e uma busca mais profunda revela que ela foi listada como uma onda falecida quando seu pai morreu e ela perdeu seu braço. Isso significa que ela não é apenas um bug no sistema, mas um que está fora de seu controle devido à falta de um chip. Ele finalmente ingere o Oxion, creditando-a com a salvação de um falecimento prematuro, concorda em treiná-la e mostra-a ao redor da base do equipamento de cisne. Natsumi não vai deixar que o fracasso após o fracasso ou o não reconhecimento dos colegas a impeça de aprender a andar na onda, para que todas as zonas fiquem livres. Kaborati até mesmo revisa o filme do treinamento de Natsumi e percebe que seu braço artificial bruto está demorando muito para ajustar seu dispositivo voador, o que pode ser fatal em uma verdadeira batalha contra uma Jedao mais dura. No meio da revisão do filme, ele é contatado por Ujin que se pergunta por que ele tem um bug de processo em 13 dias, 7 horas e 28 minutos. Ujin mostra a representação da história mundial, na qual os ciborgues acabaram suplantando os humanos como espécie dominante na Terra, implicando que não manter os bugs e verificar leva à queda dos humanos.
Quando Kaburati morre de volta ao seu avatar humano, Natsumi está à sua porta com uma roupa de canos para que ele possa correr ao redor do exterior. Quando Natsumi diz a Kaburagi que ela sabe que seu velho braço é um problema, ele a leva para uma loja de armas e a veste com um novo modelo de 5 dedos. Também seu braço pode se transformar em um arpão, o que deve melhorar consideravelmente sua velocidade de luta. Ela está ansiosa para testá-la no campo, mas ao soar o alarme de Jedal, a decadência atinge algum tipo de buraco e para, e o terremoto resultante envia Natsumi, Kaburati e canos voando. Quando a tubulação cai em uma das rachaduras na terra, Kaburati o segue e pede apoio de localização ao comandante Minato. Enquanto isso, Natsumi desce e atravessa a passagem subterrânea até encontrar uma caverna absolutamente maciça onde pode assistir a batalha entre a Jedal de tamanho médio e o desdobramento das engrenagens. Indo para o subterrâneo, Kaburati diz a Natsumi para sair, mas ela mesma encontra uma arma em armas. Ela vê engrenagens lutando contra um avisbin, mas elas acabam sendo mortas. Ela se lembra do treinamento de Kaburagi e depois de recuperar sua compostura. Ela engaja o avisbin e consegue matá-lo. Kaburati localiza o tubo, mas ele está prestes a ser comido por um megalo. Natsumi consegue chegar a tempo e matar o megalo. Um Daruma rolante aparece e rompe as defesas das engrenagens. Entretanto, Kourani e seu grupo chegam e matam-no facilmente. Kourani fica impressionada com Natsumi, se perguntando de que equipe ela é, mas Natsumi explica que ela é fraca e não faz parte do poder. Kourani discorda e convida Natsumi para o poder e ela aceita de bom grado. Kourani vê que o chefe de Natsumi é Kaburati e se surpreende de vê-lo lá, perguntando-se se ele alguma vez se voltou para o serviço ativo. Um novo evento começa, uma batalha de neve no frio gelado, uma grande batalha na qual eles terão que limpar Jedal Nest e Jedal Alpha. Os humanos são informados sobre a localização do ninho e Kourani informa o povo sobre como proceder. Menado fala com Kaburati e lhe diz que outros ciborgues aproveitaram sua batalha. Ele o informa que a linha da loja para o próximo evento é uma missão impossível na qual cada equipamento morrerá. Como derrotar o Jedal Alpha é impossível mesmo para equipamentos de classe S. A decadência será colocada nas garras do desespero, mas então heróis lendários como Kaburati voltarão. Kaburati percebe que qualquer pessoa da classe A e de baixo morrerá na batalha que se avizinha. Natsumi é colocado em equipe 6 com Mindy e Mundi. Natsumi tenta falar com Fai, mas Fai se recusa, sabendo que Natsumi a ouvirá. Kaburati visita Natsumi e vendo que ela está se preparando para participar da batalha, ele tenta convencê-la a não fazê-lo e explicar que esta batalha já aconteceu muitas vezes no passado e que não há ninho. Natsumi recusa-se a ouvir e quer participar, pois isso significaria paz no mundo. Incapaz de convencê-la, ele quebra seu equipamento de voo e vai embora. As engrenagens em Natsumi deixam a decadência e vão em direção ao nevoeiro para derrotar o Jedal Alpha. No caminho, eles enfrentam uma multidão de Jedals e a classe S não tem nenhum problema em matá-los, mesmo na neblina. A unidade 6 com Natsumi chega a uma caverna onde eles veem engrenagens mortas em Jedal Alpha. Eles a atacam, porém a Jedal destrói facilmente seus navios-tanque e depois os mata. Natsumi enfurecido acusa-o, mas ele a manobra mais do que ela e está prestes a matá-la. Entretanto, Mindy se sacrifica e salva Natsumi. Natsumi novamente acusa o Jedal, mas neste momento ela consegue atingi-lo com uma agulha. Para surpresa deles, a Jedal remove a agulha e fecha a ferida. Ele joga a agulha de volta na Natsumi, uma caverna pronta vem e a salva. Ele enfrenta o Jedal e consegue prendê-lo. Entretanto, o Jedal libera vapor e alturas. A caverna pronta usa a oportunidade para pegar Natsumi e correr, explicando que ele não pode derrotá-lo. Natsumi quer ajudar seus amigos e retorna. Cavern pronto volta com ela e depois que ela leva seus amigos, ele enfrenta o Jedal. Minato tenta impedi-lo de dizer-lhe para correr, pois o Jedal não vai persegui-lo e que ele vai quebrar a linha da loja. No entanto, Cavern pronto declara que não pode deixar Natsumi morrer, pois ela o salvou. Ele remove seu limitador e mata o Jedal Alpha. A neblina se dissipa e as engrenagens podem ver o ninho claramente, mas naquele momento aparece um Stargate Jedal do tamanho de uma montanha. O desenvolvedor declara que a Jedal ainda estava em desenvolvimento e não deveria ter aparecido. No entanto, eles não podem impedi-lo. Ouvir que Minato ativa a decadência. Ele pede à classe S que lhes dê tempo até que o formulário de interceptação seja preenchido. As engrenagens acionam, mas ficam surpresos ao ver a destruição de sua explosão de energia. O formulário de interceptação é preenchido. Entretanto, o Stargate está prestes a disparar outro jato de energia. A caverna pronta vê uma fraqueza e consegue feri-la e faz com que ela se incline e fale com seu jato. O Stargate então estende sua cabeça em direção à decadência, mas a decadência dispara seu canhão e o oblitera. Pela manhã, os petroleiros que poderiam ceder, mas ficam surpresos ao ver que há muitos outros Jedals por aí. Enquanto isso, Ujin chama Kaburagi que discorda dele e afirma que o mundo significa insetos e é castigado por isso. Ele está prestes a raspá-lo, mas Moanin lhe diz algo e Ujin comenta que alguém deve ter intervindo, pois lhe é dito para mandá-lo para a instalação correcional de insetos. Ele é enviado para lá com outros ciborgues. Kaburagi começa a trabalhar seriamente para corrigir seus bugs e é liberado. Ele conhece Sarkazi. Sarkazi explica que não houve ataque Jedal até que eles tivessem apenas o enredo, fazendo Kaburagi pensar como ele sabe que em Sarkazi explica que há pessoas lá embaixo que ainda podem entrar no jogo.
Para o pedido de Kabaraji, Sarkazi o leva ao líder dos insetos que podem entrar em decadência. Kabaraji se surpreende ao ver Donatello, que lhe diz que ele não o perdoou e o odeia por aceitar trabalhar para o sistema e se tornar um reparador de armaduras. Donatello diz a ele que existem regras e que ele precisa segui-las, então ele o desafia para um mergulho mortal. De pé acima do tanque rotativo dos trituradores de fezes e usando apenas uma pá, eles devem empurrar a outra para baixo. Ao lutarem contra Kabaraji, conseguem derrotar Donatello, mas Donatello não aceitar isso faz com que ambos caiam. Kabaraji então usa seus jatos e puxa os dois para fora do poço. Donatello então admite a derrota e leva Kabaraji para o local onde ele pode entrar no jogo. Gil adverte que ele não pode usar sua velha conta e será um estranho para esta garota cisterna, mas Kabaraji aceita e entra no jogo, mas fica surpreso que haja uma busca envolvendo batalha. Ele percebe que é uma incursão e se dirige ao petroleiro, onde ele vê um buraco no petroleiro e Gidaus entrando. Kuro e eu lutamos contra eles no buraco, mas alguns conseguiram entrar. Kabaraji persegue e mata um enquanto Natsumi aparece e mata outro. Eles continuam e conseguem deter o ataque de Jidao, mas sofrem muitas baixas e navios-tanque. Manado vai para uma fumaça onde Kabaraji o encontra e agradece a ele. Supondo que ele tenha sido a razão de não ter sido sucateado. Manado ficou surpreso que Kabaraji conseguiu entrar no jogo e se pergunta como, mas Kabaraji não responde. Kabaraji pergunta-lhe sobre o buraco e Manado explica seu estágio de ofício, pois a população do petroleiro está aumentando e fazendo missões como esta consegue diminuir seu número. Eles começam a reparar o buraco e Manado é notificado sobre isso, mas decidem deixá-los em paz. Kabaraji vai ver Natsumi agindo como um homem que conhece Kabaraji. Pai que o reconhece e pula em cima dele. Depois de falar com ela e ver seu choro de como precisa se esforçar para continuar vivendo, Kabaraji decide deitar tudo abaixo. Kabaraji faz o logout e vai para Donatello. Ele lhe diz que vai fazer uma grande festa e o convida enquanto planeja destruir a fábrica de Jidao. Kabaraji sugere que eles usem a decadência para se infiltrar na fábrica, mas ela explicará que há um escudo ao redor dela e que qualquer pessoa com um chip, seja avatar ou petroleiro, ela será fechada e encerrada. Kabaraji revela que existe um avatar sem chip e assegura que Manado manteve seu avatar não terminado. Kabaraji supõe que eles ainda precisam perguntar ao Manado onde está seu avatar e Gil concorda em investigar. Ela entra em contato com Manado dizendo-lhe que ouviu que ele tem uma coleção ilegal de avatares, mas ele nega e depois vai verificar se eles estão bem, o que ele consegue rastrear. O Jin então visita Manado e pede que ele venha com ele. Entrando na decadência, o grupo se dirige ao depósito avatar. O Jin tinha ouvido que Manado mantém o avatar ilegal e o leva para o depósito avatar para verificar isso. O grupo se surpreende que o Jin também tenha vindo e eles veem que ele está chamando o avatar de Kabaraji. No último momento, Kabaraji consegue chegar ao seu depósito avatar e levá-lo. Eles conseguem pegar o avatar, mas Gil explica que eles vão precisar de mais uma pessoa e Kabaraji afirma que ele é alguém em mente. Kabaraji encontra Natsumi e lhe diz que eles podem parar o Jidao, mas somente ele e ela podem ir. Ele explica que é muito perigoso, mas Natsumi aceita de bom grado. Gil contata e informa a Kabaraji que ele tem uma visita. Ele sai e se surpreende ao ver Manado visitá-lo. Manado adivinha os brinquedos de prazer do trabalho de Kabaraji e se pergunta por que ele roubou seu avatar. Kabaraji explica que não suporta que o sistema sacudem um mais qualquer. Kabaraji diz a ele que se ele destruir a fábrica acabará com o sistema e a decadência. Kabaraji tem ciúmes de que os petroleiros possam pensar por si mesmos e decidir seu próprio caminho e não serem determinados pelo sistema. Ele quer isso para todos os ciborgues e pergunta ao Manado se ele se unirá à sua causa. Manado lhe diz que isto resultará em um caos e depois vai embora. Enquanto isso, a Turquia tenta convencer Sarkazita a se juntar a ele e transformar Donatello e Kabaraji, pois eles não conseguem vencer o sistema e só farão com que todos eles sejam desmantelados. Desta forma, eles podem ser heróis e salvar a todos. Kabaraji e Natsumi se preparam e depois partem para sua missão. Gil instrui Kabaraji novamente explicando que depois de se infiltrarem na fábrica eles devem dirigir-se ao sistema de genocídio Jidao e a ativação desse interruptor acabará com todos os Jidaos. Depois disso, ele precisa destruir o reator. Kabaraji e Natsumi chegam ao lago e dirigem-se para a fábrica passando pelo escudo invisível. Enquanto isso, os insetos começam a queimar as fezes de Jidao e os ciborgues são forçados a ativar a ventilação que libera fumaça mal cheirosa. Os bichos no lago não toleram a poluição e liberam suas zonas, causando alguns problemas para aqueles que estão na fábrica. Kabaraji e Natsumi entram na fábrica, mas Kabaraji se surpreende ao ver Ujin e Monin esperando por ele. Ujin recomenda que Kabaraji retorne ao seu corpo real e ele conhece o bicho cisterna. Enquanto isso, o guarda ataca as instalações correcionais. Gil vê que Sarkazita e Turquia os traíram e retira Donatello da decadência e o envia para impedir que os guardas cheguem aos dispositivos de login. Ujin ataca Kabaraji. Gil invade o jogo e atrapalha a visão de Ujin criando clones de Kabaraji e Natsumi. Enquanto isso, Donatello encontra os guardas e começa a se divertir batendo neles. Donatello captura a Turquia e o joga no Poço das Fezes. Em seus últimos momentos Sarkazita relembra como Kabaraji falava em empurrar seus limites. Ele se inspira e usa seu licor especial. Engole algumas fezes queimadas e salta para o poço de fezes causando uma enorme explosão que chega à fábrica e destrói o reator.
Natsumi distrai Ujin e Kabaraji e ela consegue escapar dele. Eles chegam ao sistema de genocídio Jidol onde puxam a alavanca. O Jidol começa a morrer um a um. Vendo que Natsumi se pergunta o que está acontecendo, Kabaraji lhe diz que o mundo, o Jidol até mesmo seu corpo são fabricados. Kabaraji explica que o mundo e o Jidol são criados pelos ciborgues e que a decadência é um jogo para eles. Ouvindo tudo isso, Natsumi desmaia. Vendo a desintegração dos Jidols, os ciborgues ficam desapontados e são informados de que o serviço do jogo está se fechando por enquanto. O pessoal da fábrica tenta escapar, mas um deles é picado por um pequeno Jidol e depois morre no elevador. Kabaraji e Natsumi escapam da fábrica e Natsumi acorda. Kabaraji explica que os humanos não podem saber a verdade e explica que seu pai estava se aproximando da verdade e foi rotulado como insecto e morto. Natsumi fica furiosa afirmando que Kabaraji a enganou. Naquela noite, os petroleiros comemoram, mas Natsumi não quer se juntar a eles. Ujin vai para a área de tanques, mas sua busca não retorna um resultado e ele tem certeza de que Natsumi é um inseto. Enquanto isso, Jidol emerge do corpo do pessoal morto e começa a se alimentar de seus corpos. No que diz respeito à cabeça para as instalações correcionais, Donatello, Gil e Kabaraji ajudam os ciborgues restantes e eles conseguem escapar para a superfície. Eles se escondem em velhas peças de decadência onde ele pede a Gil para montar o dispositivo de login como ele tinha visto Natsumi sendo rotulado como insecto. Natsumi volta para casa e encontra-no não se ele saiu. Ele explica que planeja morrer, mas depois de conhecê-la, ficou cativado pela forma como ela vive e decidiu continuar vivendo e destruir as regras deste mundo. Natsumi dirige-se a seu lugar enquanto ela percebe que ele pretende fugir. Ela não pode aceitar isso e grita com ele por planejar fazer isso. Ela lhe diz que vai lutar com ele para quebrar essas regras, e como ele concorda, Ujin aparece por trás e o apunhala pelas costas. Enquanto isso, a fuga de Dol já se havia alimentado de cadáveres suficientes e havia crescido muito. Os ciborgues não podem acreditar que existe um Jidol de sobrevivência e percebem que ele não tem um chip, então o sistema não pode controlá-lo. Menado solicita a ativação da decadência. Ujin percebe e afirma que é outro bug. Ele tenta matar Natsumi, porém Kabaraji retorna em outro corpo e o mata com uma agulha. Natsumi acorda e Kabaraji explica que ele está em um avatar diferente. O desconhecido Jidol é designado como Ômega pelo sistema e Menado é ordenado a usar a decadência para destruí-lo. Eles disparam os arpões sugadores de sangue. Devido aos danos anteriores ao tanque, eles só podem usar 60% do canhão da decadência e disparam os Ômega. Os Ômega conseguem capturar e parar o ataque e depois rasgam o braço da decadência. Os Ômega, então, golpeiam a decadência causando sérios danos a seus sistemas de movimento. O sistema então ordena que seja usado um canhão sólido. Enquanto eles o carregam, o Ômega evolui e prepara uma explosão de alta densidade de energia de propriedade de Ox. Tanto o Ômega como o disparo do canhão sólido. Entretanto, o Ômega domina a explosão e consegue causar danos à base de ciborgues no espaço. Os Ômega então adormecem. O Gendimu emerge e Mone informa Menado e o resto que a cúpula da decadência estará próxima e as instalações serão revertidas junto com o Ômega através do dispositivo de compressão espacial. Uma contagem regressiva de 6 horas é iniciada e os ciborgues são instruídos a se desconectarem. Menado se pergunta o que eles devem fazer, mas Mone explica que nada é exigido dele e apenas o sistema precisa ser preservado para tornar a recuperação possível. Menado contacta Kabaraji e explica a situação. Jidol junta sua conversa em comentários que alguém pode logar na decadência e usá-la como avatar, mas há um risco e revela que ela foi um dos membros da equipe que desenvolveu o núcleo da decadência. Kabaraji decide fazer isso. Natsumi vê Jidol menor saindo da Ômega. As engrenagens começam a lutar para conseguir tudo enquanto Gil prepara Kabaraji para entrar em decadência. Kabaraji entra na sala do núcleo e é seguido por Menado que tenta convencê-lo a não arriscar sua vida. Enquanto isso, Natsumi acha os ciborgues de fuga e Gil explica que eles são camaradas de Kabaraji e é assim que as engrenagens realmente são e Natsumi os acha bonitinhos. Menado explica que não está mais seguro no sistema ou de si mesmo. Kabaraji lhe diz que ele era o mesmo, mas foi salvo por um bug e tomou a decisão de decidir por ele mesmo. Kabaraji pede a Menado que o ajude a se conectar, já que isso requer uma segunda pessoa. Menado então percebe que Kabaraji esperava que ele viesse e concorda em ajudar. Menado pede ajuda de sua equipe para operar a decadência. Gil diz a Natsumi que a conexão é um sucesso e que atualmente Kabaraji entrou na decadência. Mas se a decadência não se move, eles se perguntam o que fazer. Natsumi propõe que eles façam uma arma para Kabaraji e Gil explica que ela está em escala totalmente diferente do braço dela. Isso percebe que ela pode usar peças mais antigas de decadência em sua zona para construí-la. Ela contacta Menado que emite uma missão final, solicitando as engrenagens para encher as peças de decadência dispersas com Oxion. Em Shimitos, os ciborgues aqui que a decadência estará fechando seu serviço e eles emitiram uma missão final. Não sabendo por que Kabaraji não pode ativar a decadência, Natsumi decide ir até ele. Kabaraji acorda em uma cidade destruída. O sistema explica que é uma imagem de onde seres humanos um dia viveram, mas nenhum organismo pode sobreviver a ela agora. O sistema se pergunta por que ele luta como a decadência não pode derrotar o Omega. Kabaraji afirma que isso não é motivo para ele desistir e querer a autoridade administrativa para a decadência. Kabaraji pergunta ao sistema se ela tem medo de mudanças.
Ele comenta que o sistema apenas muda em resposta aos resultados dos eventos, mas ele lhe mostrará o que significa viver e lhe dirá para se calar e assistir, e então ele ganha controle sobre a decadência. Conforme a decadência se ativa, Menado lhe conta a situação e lhe pede que pegue as partes dispersas. Eles atiram os arpões sugadores de sangue, fazendo com que Ômega ativasse sua zona. Kabaraji então libera a luz guiando as pseudofibras em direção às peças e começa a recolhê-las. Ômega se prepara para disparar uma explosão de energia, no entanto, Donatello carrega em sua boca, fazendo com que sua energia se espalhe e não atinja a decadência. Usando as peças de reposição, o braço de decadência está completo. Eles disparam a decadência como canhão, mas não é suficiente para derrotar Ômega. Como eles estão sem oxigênio, não podem aumentar sua potência. Kabaraji recorda seu tempo com Natsumi e libera seu limitador e depois dispara Ômega. Com o Ômega derrotado, a contagem regressiva para em 3 segundos. Um pouco mais tarde, eles conseguem desenterrar Kabaraji. Natsumi explica que ela quebrou o braço que ele fez para ela e agradece a ele por tudo que sua luz se apaga. 3 anos depois, na cidade de Shimi, Menado havia se tornado o administrador supremo, sendo Gil sua secretária. Revisando alguns dos dados, Gil explica que ela tirou amostras de várias coisas. Menado se pergunta sobre um arquivo vermelho e Gil Commons. Ela tirou uma amostra de Kabaraji para um backup quando ela o atualizou para a decadência, fazendo-a perceber que ela pode usá-lo para restaurar Kabaraji. Uma cidade decadentista foi feita onde ciborgues podem vir e se entreter em várias partes como área de fazenda, uma área de atração construída no núcleo de decadência onde você pode desfrutar de esportes com bola de gravidade zero e uma área de batalha para aqueles que não podem esquecer a emoção da luta. Uma área de gatafunho também foi feita onde você pode interagir com segurança com o Gagal Pacífico ou mesmo levantar seu próprio Gagal. O tanque tornou-se uma área residencial onde tanto o ciborgue como os petroleiros podem viver. Natsumi tinha iniciado uma atividade de exploração de campo onde ela leva as pessoas em aventura de exploração fora da cidade da decadência. Ao terminar o trabalho, ela vê Kabaraji em seu avatar caminhando na direção dela e se apressa para abraçá-lo. O fim. Se você gostou deste vídeo, não deixe de apertar o botão like para assinar mais recapitulações incríveis.